A Bíblia é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Ok, mas com a vinda de Jesus, a nova aliança, o relato dos evangelhos e tudo que temos registrado no Novo Testamento, ainda precisamos do Antigo Testamento? Qual é a importância de lermos e também compreendermos o livro do Antigo Testamento ainda hoje, nos nossos dias? Fica comigo que é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Qual é a importância do Antigo Testamento para a nossa leitura e compreensão das Escrituras? Existem algumas crenças populares que olham para a Bíblia e para essa diferenciação entre o Antigo e também o Novo Testamento, que são bastante curiosas. Talvez você mesmo já tenha ouvido algo parecido. Coisas do tipo, o Antigo Testamento é o relato da salvação pelas obras e o Novo Testamento é a salvação pela fé. Ou ainda, o Antigo Testamento fala do tempo da salvação pela lei, mas o Novo Testamento vem apresentar a salvação pela graça. Quem sabe ainda alguém dizendo que o Antigo Testamento apresenta o Deus juiz, enquanto o Novo Testamento apresenta o Deus de amor em Jesus. E assim, o que nós temos é uma verdadeira divisão que diminui a importância do Antigo Testamento e promove o Novo Testamento. Na prática, o que acaba acontecendo é que as pessoas elas se ocupam menos com a leitura, com o estudo do Antigo Testamento. Mas e se eu disser para você que o Antigo Testamento é fundamental para compreendermos o Novo Testamento? Você sabia, por exemplo, que o livro de Apocalipse, que é um livro do Novo Testamento, contém dezenas de referências ao Antigo Testamento? Você sabia também que o nome Abraão, um importante personagem lá do Antigo Testamento, aparece quase 80 vezes ao longo do Novo Testamento? O mesmo acontece com o nome Moisés, outra importante figura lá do Antigo Testamento. E o que falar então de Jesus? Quantas vezes Jesus faz referências a personagens e também a textos do Antigo Testamento? Bem, se o Novo Testamento faz tantas referências ao Antigo Testamento, então parece óbvio que estamos diante de um texto importante e que os autores do Novo Testamento levaram muito em consideração. Isso porque o Antigo Testamento simplesmente nos oferece todo o contexto histórico que explica a necessidade e a importância da vinda de Jesus a este mundo. O livro de Mateus, por exemplo, começa com uma genealogia de Jesus. É ali uma lista de nomes que adentra o Antigo Testamento, retornando até Abraão. Como saberíamos quem são essas pessoas e por qual razão elas são importantes na história de Jesus se nós não tivéssemos ou se nós simplesmente ignorássemos o Antigo Testamento? Os 4 evangelhos são o que nós poderíamos chamar também de mini-biografias a respeito da vida de Jesus. Embora a igreja dê destaque principalmente aos eventos do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus, fato é que temos nos evangelhos muito mais coisas a respeito de Jesus do que isso. O autor e estudioso do Novo Testamento, N.T. Wright, trata dessa questão num excelente livro intitulado Como Deus se Tornou Rei. O link do livro e também de um vídeo que temos a respeito do livro você encontra abaixo na descrição. Uma leitura atenta dos evangelhos e do Antigo Testamento nos permitirá perceber que temos ali uma história sendo contada. Trata-se essencialmente da história de Deus com um povo. Que povo é esse? Nós estamos falando, é claro, do povo de Israel. Ao lermos o Antigo Testamento, somos convidados a acompanharmos a saga desse povo. Porém, quando lemos o Antigo Testamento e vamos nos aproximando das suas últimas páginas, logo nos daremos conta de um detalhe importante. Esta é uma história inacabada. O Antigo Testamento, portanto, não conta tudo. Logo, quando adentramos o Novo Testamento, é isso que devemos ter em mente. Esta é a continuação da história.
Quem assiste a novelas, filmes e seriados sabe que perder o início compromete demais a compreensão daquilo que está acontecendo depois. Se a Bíblia, como um todo, Antigo e Novo Testamento, contam uma única grande história, então parece não restar dúvidas da importância de lermos e estudarmos as Escrituras integralmente. A graça e a fé não são temas restritos ao Novo Testamento. Tudo isso está bem presente já nos relatos e na manifestação de Deus conforme lemos no Antigo Testamento. Fazer uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento é um equívoco que atrapalha o nosso entendimento sobre aquilo que Deus realmente está fazendo, aquilo que ele deseja revelar a respeito do que ele vem realizando na história. Também não é suficiente fazermos uma leitura seletiva parcial do Antigo Testamento. Se por um lado é verdade que o Antigo Testamento nos revela o Deus Criador e também explica o mal, explica o pecado, o que justificaria a redenção em Jesus, fato é que Jesus não vem tão somente para responder ao pecado da humanidade. Veja que o Antigo Testamento, logo depois de narrar a criação, a queda e também as consequências do pecado, já em Gênesis 12 começa o seu longo relato do plano de redenção divina a partir de Abraão e da constituição do povo de Israel. É este mesmo povo que, ao final do Antigo Testamento, encontra-se exilado sob domínio de forças estrangeiras. Ele reaparece no Novo Testamento, esse povo volta no Novo Testamento em condição semelhante, ou seja, subjugado pelo Império Romano. Já lembramos que Mateus faz questão de começar o seu evangelho relacionando Jesus à história de Israel. Marcos, vejam só, destaca o batismo de Jesus aonde? No Rio Jordão, o mesmo rio que o povo de Israel precisou atravessar para entrar na Terra Prometida. Os evangelistas, eles também chamam a atenção para o fato de que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Veja as palavras de Jesus registradas por Lucas. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Um texto incrível de como Jesus se revela como Messias aguardado em Israel, nós encontramos também na famosa passagem do caminho de Emaús. Depois da morte de Jesus, muita tristeza, muita frustração tomou conta dos discípulos. Mas ali, diante da explicação de Jesus, ele retomando a história, ou seja, chamando a atenção dos discípulos para aquilo que diz as Escrituras, os discípulos acabam descobrindo um novo jeito de abrir e compreender as Escrituras. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus, tudo está sendo contado como o ponto culminante da história de Israel. João, outro evangelista, volta ainda mais nessa história, até o relato da criação lá em Gênesis. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Mas não fica por aí. João também nos remete ao Êxodo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O texto fala de encarnação, fala de Deus vindo habitar ou viver entre nós. E é isto que Deus sinaliza para o seu povo com a construção do tabernáculo. É o seu desejo de habitar com o seu povo. De tabernáculo temos tabernacular, habitar com. E isso se cumpre finalmente em Jesus. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Enfim, o Antigo Testamento permite um pano de fundo que nos leva ao entendimento da missão de Deus com Jesus e com o seu povo. Nesse sentido, é claro que os evangelhos deixam claro também que muitos naquela época, na época de Jesus, não compreenderam isso. Não viram Jesus como o Messias tão aguardado. Muitas vezes, Jesus denunciou a dificuldade com que os judeus liam as Escrituras, não a compreendendo com relação ao Messias. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Esta fala de Jesus, bem como a maneira como ele abre os olhos dos discípulos na estrada de Emaús, lhes explicando aquilo que deveria acontecer conforme as Escrituras, tudo isso deixa claro que precisamos
considerar a Bíblia como um todo, ver a narrativa completa, Antigo e Novo Testamento. É em Jesus que a história de Israel cumpre o seu objetivo e agora, por meio dos discípulos de Jesus, pode frutificar, levando adiante a bênção para todas as nações. Sim, Jesus é o cumprimento da promessa e da missão de Deus. Jesus é o Cordeiro, a raiz de Davi, o broto do tronco de Jessé, o rei tão esperado. Está consumado. Em sua morte e ressurreição, Jesus seria entronizado e assumiria seu posto ao lado direito de Deus. Essa é uma história que começou muito antes, e o Antigo Testamento nos ajuda a entender tudo pela perspectiva correta. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.